Amados irmãos, é um prazer e é uma alegria também estar na casa do Senhor e junto com os irmãos podermos adorar o nome do Senhor, exaltar o nome do nosso Deus. E como o pastor me convidou hoje para trazer a ministração da palavra, e eu quero convidar os irmãos já para ir para a palavra, né? Vamos ganhar tempo. Convido os irmãos para estar abrindo a Bíblia no Salmo 46, Salmo de número 46. Dificilmente a gente ministra mensagem assim em salmos, mas hoje tenho uma palavra de Deus para os irmãos sobre o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio. Deus é o refúgio do seu povo. Deus é aquele que nos sustenta. Amém? Quem não está com a Bíblia, o Jair está ali com o seu mega retroprojetor, projetando ali na parede, né? Para os irmãos estarem acompanhando. Não vou pedir aos irmãos que desliguem essa luz aqui, porque vai ficar dificultoso para mim, né? Pode deixar. Não, os irmãos, dá para ver. Pode me dificultar aqui. Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio. Diz a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem-se nas profundezas do mar. Ainda que as águas venham a rugir e espuma, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos abalam-se. Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Esse salmo todo mundo conhece, né? É igual o Salmo 23. Eu convido os irmãos, mesmo sentados, baixar as cabeças e orarmos a Deus. Deus, em nome de Jesus, te pedimos nessa noite que o Senhor ilumine os nossos corações, as nossas mentes, para que venhamos, ó Deus, entender a Tua palavra. Deus, que a Tua palavra venha aos nossos corações como flechas, ó Deus, transformando, purificando, libertando-nos de todo tipo de mal. Deus, que as nossas mentes estejam cativas agora para a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. E que toda distração seja retida agora, né? Amados irmãos, o Salmo 46 tem como centro: Deus é o nosso refúgio. Você já pensou nisso? Deus como o seu refúgio, como o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Você já parou para pesquisar o que significa refúgio, né? Quando nós estamos falando sobre a palavra refúgio, o que vem em nossas mentes? O que vem em nossos corações? Quando Deus é colocado como refúgio, o que você entende e a sua mente vislumbra? Será que já parou para pensar sobre isso? Ficar ali meditando, Deus é um refúgio. O que significa refúgio? No hebraico, a palavra refúgio
é uma palavra que tem traduzida como abrigo e proteção. Além dessa palavra refúgio, ela traz também o significado de abrigo, proteção para nós. Isso no hebraico, tá, gente? A palavra refúgio hebraica é abrigo, proteção. Essa palavra vem da raiz de uma palavra também que traz, além de significado de abrigo, proteção, também traz o significado de ir ao lado. Ir ao lado, alguém que está ao seu lado. Então, uma esposa, ela é um refúgio, né? Não é isso que Deus falou com Adão, que colocaria do seu lado uma mulher. Então, ela é um refúgio também no casamento. Então, a palavra refúgio, ela traz em nós o sentido de proteção, de abrigo e de alguém que vai ao nosso lado. A palavra refúgio no hebraico vai além de somente ser proteção e abrigo, tem a ideia de torre forte ou fortaleza, ajuda ou socorro. Então essa palavra, ela não para de ter significados para você, para mim, para nós. Então Deus é além do significado para nós. Então Deus, além de ser refúgio, Ele é proteção, abrigo, vai ao lado, é torre forte, é fortaleza, é socorro, é ajuda. Então, a sua mente tem que voltar para esse significado quando dizemos que Deus é o nosso refúgio. E também, além dessa ideia, tem outra ideia de cidade de refúgio, descrito em número 35 ou em Josué também, capítulo 20. Você já leu sobre as cidades de refúgio que foram construídas para refugiar alguém que estava sendo perseguido por ter cometido um tipo de assassinato ou algum tipo de crime, delito, esse não pensado, talvez acidental. Essa pessoa corria para uma cidade de refúgio, aonde ia ser julgado por um sacerdote, e ele era protegido contra o seu inimigo que queria o seu sangue. E durante esse julgamento ele tinha que ficar protegido nessa cidade, ele não poderia sair da cidade. No dia que ele saísse da cidade e seu inimigo alcançasse, o seu inimigo poderia tirar a vida dele sem misericórdia, e ele seria culpado pelo seu próprio sangue, porque ele saiu do seu refúgio. E quando nós saímos da presença de Deus, e o inimigo nos apega, nos agarra, talvez nosso sangue será tomado sem misericórdia. Então, de certo que nós devemos estar onde? Na cidade de refúgio. Quem é a sua cidade de refúgio? Deus. Deus é o nosso refúgio. Quando declaramos que Deus é o nosso refúgio, praticamente estamos dizendo que Ele é abrigo. Deus, Ele é o nosso abrigo, que nos protege, que nos guarda, assim como Jesus disse àquele povo lá em Israel, que Deus estava como uma galinha. Olha o significado que Deus coloca, né? Como uma galinha que quer abrigar os seus pintinhos debaixo de suas asas, protegido da chuva, da tempestade, dos predadores. Deus, Ele é abrigo. Deus, Ele é o nosso refúgio, porque Ele é abrigo. No próprio Salmo 46 encontramos esse abrigo demonstrado por Deus. Ele está como muro em volta dos que creem nele. Deus está como muros em volta daqueles que creem em Deus. Então, Ele é o nosso abrigo. Ele é uma rocha firme que os que nele confiam não serão abalados, não serão estremecidos, porque temos Deus como nosso abrigo, socorro na hora da angústia. O Salmo 57, versículo 1, diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passe as calamidades. Então Deus, como nosso abrigo, Ele vai estar conosco nas nossas calamidades, nas nossas dores, nas nossas angústias. Deus vai estar lá para nos proteger. Deus vai estar lá para nos arrancar daquela angústia, daquela dor ou daquela decepção. Ele é o nosso
abrigo. Deus, Ele é o nosso refúgio, então Ele se faz abrigo. Assim como a galinha se protege os seus pintinhos, Deus está sobre nós, nos protegendo nas horas difíceis. Quem mora em fazenda ou em sítio, sabe como elas fazem quando está nas chuvas. Sabia que é um animal que mais aguenta tempestade para proteger seus filhos é as galinhas? A chuva pode estar quebrando tudo, ela faz de tudo, onde a chuva pegar ela para, protege os seus pintinhos debaixo dela, e é interessante, termina a tempestade e nenhum pinto fica molhado, tudo protegido, mas ela fica toda abarrotada, mas protege. Deus está dizendo para nós que Ele vai estar conosco nas tempestades e nós não seremos atingidos. Nós vamos estar com Ele e mesmo que seja forte as tempestades, os vendavais, nós não seremos atingidos porque Ele é abrigo. Amém? Quem crê nessa palavra? Amém. Quando dizemos que Deus é o nosso refúgio, irmãos, dizemos que Ele é proteção. Olhando para os relatos bíblicos, encontramos imensidões de histórias da proteção de Deus para aqueles que refugiam em Deus. Então, quando dizemos que Deus é o nosso refúgio, dizemos e declaramos que Ele é proteção. José, quando foi transportado para o Egito, ele sentiu a proteção de Deus. Em um texto lá em Gênesis, deixa bem claro que quando José foi jogado na prisão, a palavra diz, e Deus estava com ele. Então, José provou dessa proteção, e só nós passamos a compreender quando nós passamos nos apuros. Aí começamos a entender, achamos que Deus é a nossa proteção quando estamos tudo bem. Não, Deus, Ele é a nossa proteção quando estamos em apuros. José estava em apuro indo para o cárcere, e Deus era com ele no cárcere. Jó, quando colocado à prova na sua calamidade, nós vemos Deus dizendo, pode tocar em tudo, menos na vida. Deus é proteção. Podemos perder saúde, perder os bens, perder tudo, mas Deus está dizendo, eu protejo a sua vida, eu estou com você na sua calamidade, eu estou com você nas suas percas, eu estou com você aonde você estiver, porque eu sou proteção. Então Jó, depois ele compreendeu a proteção de Deus na vida dele. Elias, quando entra no estado de desespero, com medo da rainha má, aquela Jezabel maligna, em 1 Reis 19, nós vemos Elias desesperado manter-se a deserto afora, dizendo que queria morrer, porque ele não era melhor do que ninguém. Elias estava em desespero, depressivo, e ele deita debaixo de um pé de zimbro, ou como alguma tradução diz, um pé de figueira, não sei, e ele para e diz que queria morrer e dorme. Mas ele acorda com a morte, ele acorda com um anjo tocando sobre os seus ombros, com água fresca e pão maravilhoso para ele comer. Então Deus, Ele é proteção em meio a deserto. Até na hora de você querer morrer, Deus vai estar lá dizendo, não rapaz, você está errado, está enganado, eu tenho pão e água para você, durma novamente. De repente, alguém toca novamente sobre os seus ombros, mais água e pão. Então Deus, Ele é a nossa proteção, Ele está para nos abrigar, nos proteger. Então, por mais que entremos em desespero, Deus, Ele é a nossa proteção. E quando Gideão estava lutando contra a opressão dos midianitas, em Juízes 6, versículo 11 a seguir, o anjo chega para Gideão e diz, homem valoroso, varão valoroso, forte, firme. O que foi que ele disse? Ele diz o seguinte, como é que eu sou forte, ou como é que Deus é conosco, se estamos vivendo uma situação dessa? Então, nós vemos ali também a proteção de Deus.
sempre ao lado daqueles que estão dispostos a lutar também. Deus também não quer que ficamos parados também, extasiados, não. Deus quer que também se movimentemos. Vamos se movimentar, porque às vezes ficamos sempre esperando que as coisas aconteçam, chorando no canto. Não, vamos se movimentar, porque Deus é a nossa proteção e está conosco. E através de Gideão, Deus trouxe vitória ao povo de Israel, libertou aquele povo daquela maldição. Mas é preciso que compreendamos que Deus, como nosso refúgio, Ele é nossa proteção. Então, quando declaramos Deus é o nosso refúgio, praticamente estamos dizendo que Deus é a nossa proteção. Ele nos guarda dos perigos que está em nossa volta. Nós temos aí o Salmo 91, temos o Salmo 121, que fala sobre a proteção de Deus. Deus, como nosso refúgio, Ele é cidade de refúgio para nós. Então, quando nós declaramos que Deus é o nosso refúgio, nós declaramos que Deus é a nossa cidade forte. Quando olhamos para as cidades de refúgio, não percebemos que era Deus mostrando a sua misericórdia, mostrando a sua proteção, cuidado, mesmo de forma involuntária, se nos tornássemos culpados de algo que pecássemos. A cidade de refúgio era um escape para quando cometêssemos pecados. Lá naquela época do povo de Israel, a cidade de refúgio era para escapar alguém que cometeu um pecado, pecado de assassinato, ou outro tipo de pecados graves, que poderiam correr para essa cidade de refúgio e proteger-se. Então Deus estava mostrando a sua proteção, o seu cuidado e misericórdia para aquele povo, para que a vida daquele povo não fosse de forma injustamente atingida. Em seu refúgio, Deus nos dá a oportunidade para reparar a culpa, nos refugiando nele como a cidade de refúgio. Então observe isso, gente. Você já parou para pensar que Deus nos dá tanta oportunidade para a gente reparar alguns problemas espirituais das nossas vidas? Que Deus nos dá a oportunidade para a gente reparar pecados que cometemos na nossa caminhada, erros que são esses que o inimigo não tem misericórdia, quer nos atingir, mas Deus, com a sua misericórdia, abre a cidade de refúgio nele, para que venhamos nos refugiar nele. Jesus Cristo hoje é a nossa cidade de refúgio. Então, veja que Deus colocou uma cidade de refúgio para que nós não fôssemos atingidos pelo inimigo. Jesus se tornou a nossa cidade de refúgio. Ele morreu pela nossa culpa. Jesus assumiu o meu erro. Jesus assumiu a minha culpa. Jesus foi misericordioso para comigo, ainda eu sendo pecador. Então, Deus, como nosso refúgio, Ele é a nossa cidade de refúgio. Jesus nos deu a oportunidade para reparar os nossos erros e pecados. E quantas vezes caímos e corremos para Ele, e Ele ainda dá mais uma oportunidade. Então, Ele nos deu abrigo seguro, Ele nos deu abrigo seguro nele, contra o inimigo de nossas almas. E para finalizar, já estamos finalizando, eu nem estou aqui com o relógio. Está certo esse relógio? Misericórdia. Eu pensei que já ia dar 9 horas. Então não vou finalizar não, vou continuar. Meu Deus do céu, e eu encurtando o negócio aqui, rapaz. Amém, irmãos? Para descontrair um pouquinho, para os irmãos não ficar tenso aí, né? Só falando. Então os irmãos entenderam? Vamos fazer um resumo do que já passamos. Deus, como nosso refúgio, Ele é abrigo. Deus, como nosso refúgio, Ele é proteção. Ele nos protege. Então Deus, como nosso refúgio, Ele é
proteção. Está ficando fraco. E o último que eu falei, Deus como nosso refúgio, Ele é cidade de refúgio para nós. Então, quem é a nossa cidade de refúgio? Deus. Mas, em outras palavras, Jesus é a nossa cidade de refúgio. Foi Deus que nos deu Jesus como nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia. Ele nos deu para que fôssemos libertos, assim como diz a palavra: conhecereis a verdade vos libertará. E aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Então nós temos Deus, Jesus, como a nossa cidade de refúgio. E o próximo Deus como nosso refúgio, Ele é ajuda e socorro. Então, quando estamos desesperados, corremos para onde? Para Deus. Quando estamos precisando de algo, gritamos para quem? Para Deus. Então, nós pedimos a ajuda de Deus. E o problema nosso, às vezes, é quando nós esquecemos que Ele é o nosso socorro, ou é a nossa ajuda, corremos para a nossa empresa, corremos para a nossa profissão, corremos para alguém que é mortal, e queremos que algo aconteça em nós. Aí quando dá errado, aí a gente corre para a ajuda de Deus. Aí Jesus diz: agora acertou o caminho, foi? Depois de tanto tempo? Às vezes irmãos, nós confiamos demais na nossa profissão, na nossa sabedoria, confiamos demais no nosso emprego, achamos que isso tudo é o que nos faz manter em pé, né? Manter robusto, forte. Aí quando tudo começa a desabar, meu irmão, aí entra a depressão, vai para o remédio, né? Outros se matam, porque tinha aquilo como seu socorro ou como sua ajuda. Mas nós declaramos que Jesus, que Deus, Ele é o nosso refúgio, então Ele é a nossa ajuda e é o nosso socorro. Então primeiro a quem devemos correr aos pés dEle, para pedir ajuda e socorro. Ele é a fonte inesgotável de proteção, força, refúgio em momentos de angústia e sofrimento. Deus não nos abandona quando buscamos a Ele com fé. Deus, Ele não nos abandona quando declaramos a Ele em nossas vidas com fé. Ele vai estar lá sempre para nos ajudar, porque Ele é a fonte inesgotável de proteção. Ele é uma fonte inesgotável de força. Ele é uma fonte inesgotável de refúgio para quando estivermos vivendo no pior momento das nossas vidas. Eu digo que os pior momento da minha vida, quem foi que me abraçou foi Deus. Eu poderia ter uma mãe do meu lado, um pai, um irmão, um pastor, mas nas horas mais escuras da minha vida, eu senti a proteção de Deus, pedindo ajuda e socorro nele. As pessoas, elas falham, elas erram, elas te julgam de forma equivocada. Quando eu estava no pior estágio da minha depressão, que dizia, até os cristãos para mim, dizia que era frescura, que eu estava tentando chamar a atenção. Então, mas quem me abraçou foi Deus, na hora mais angustiante, quando eu não sabia o que fazer, olhava para a frente, só via escuridão, não via um modo de sair. Eu ficava calculando qual era o dia que eu não ia sentir aquela dor, aquele peso no peito. Mas teve um dia que chegou a hora que Jesus disse: chegou a hora de você sair desse vale. Então, não adianta você ficar pedindo em pé de pessoas. Antes disso, clame, busque socorro diante de Deus. Depois você vai correr atrás do seu líder espiritual. Depois você vai correr atrás do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, de alguém que ele vai se direcionar para você, a palavra que Deus tem para você. Sabe que às vezes quando nós corremos para as pessoas e não primeiro para Deus, as pessoas se equivocam e falam um julgamento para você equivocado e te coloca na pior situação. Porque nós não fomos a Deus pedir a Deus que nos mostre para os nossos líderes espirituais, que nos dê uma palavra de Deus aos nossos corações. Porque eu primeiro tenho que buscar a Deus. Então, Deus, como nosso refúgio, ajuda e socorro. Então,
Ele é uma fonte inesgotável de proteção, de força, de refúgio, e Ele nos livra dos momentos de sofrimentos e angústias. Busca Ele com fé. Então, Jesus se fez o nosso refúgio e fortaleza, e se tornou nossa cidade de refúgio, se tornou sacerdócio e sacrifício por nós. Então, Jesus, Ele assumiu a nossa vida, Ele assumiu os nossos erros, Ele assumiu os nossos delitos, para que hoje fôssemos aqueles que dá glória, exalte e reverencie a Deus. Deus, como nosso refúgio, assumiu o nosso lugar de culpa para nos resgatar da morte, nos resgatar das angústias, dos sofrimentos, nos resgatar de uma vida de solidão, nos resgatar de uma vida sem sentido. Deus, como nosso refúgio, Ele assume o nosso lugar, Ele se coloca em nosso lugar e tira o que mais nos pesa e nos dá agora um fardo leve e suave. E muitos não querem, e muitos não querem. Dizem que é a história de carunchinha, que é conversa fiada. Futuramente iremos ver se isso é historinha de ficção. Deus nos tira das trevas, levando-nos para a nova Jerusalém. Então Ele nos deu o direito de uma nova cidade, de uma nova terra. E essa é a esperança que temos, que um dia teremos essa nova terra, que um dia desfrutaremos da nova Jerusalém. Aqui pode estar sendo difícil, podemos estar passando por angústia, sofrimento, decepção, podemos estar vivendo os momentos mais incertos das nossas vidas, mas tenha certeza e ciência de uma coisa: se você declarou Jesus como seu socorro, como seu Salvador, como aquele que está com você, um dia desfrutaremos da paz de Deus eternamente na nova Jerusalém. Então declare em nome de Jesus: Deus é o nosso refúgio. Amém? Parece que o refúgio está pouco aqui dos irmãos, né? Tem algum que quer receber Jesus como seu refúgio aqui nessa noite? Amém? Essa é a oportunidade, viu? Amém? Que Deus abençoe. Chegou o final, pastor.